A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Brett. Disse o Espírito de verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, trazemos a experiência relatada pelo Espírito Luiz Sérgio no livro Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Estamos aqui para falar da beleza da vida. Para compreendê-la, nada melhor do que buscarmos o conhecimento nas Escrituras e aprendermos um pouco sobre nós mesmos. Corina apertou um botão e foi projetando filmes referentes à criação do universo. O narrador, com voz suave, iniciou a preleção. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, sem forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E vimos o nosso planeta completamente vazio e informe. E outros lugares, principalmente o que chamamos céu, todo ele sendo banhado pelo sol divino, Deus. Vou tentar narrar para você. Imaginemos uma imensa tela recebendo do artista as formas. Assim, nós vimos a formação do mundo espiritual. Percebemos que toda a vida começava na profundeza das águas. Versículo 20. Disse também Deus: produzam as águas répteis animados e viventes, e as aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento. Notamos que o abismo continuava vazio, e era a terra que, à medida que o céu crescia em luz, ganhava também um pouco de vida. Mas a beleza dos mundos, já formados, nos contagiava a todos, que assistimos ao poder de Deus. Eu procurava a terra. Ela continuava escura e informe, enquanto a parte espiritual ia se embelezando. Versículos 8 a 10. E Deus chamou o firmamento céu. E disse também Deus: as águas debaixo do céu se ajuntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou o elemento árido terra, e o conjunto das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E assim nos defrontamos com o firmamento. Eu sou o professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados Recontando Gênesis pela hermenêutica espírita. E hoje, como o 31º encontro, teremos como tema a linguagem figurada, uma releitura do livro bíblico O Gênesis,
à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos do fascínio pelo barco. E hoje vamos continuar fazendo uma leitura e interpretação detalhada dos livros do livro de Gênesis. E vamos fazer hoje uma interpretação geral do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe de hoje, lemos: no princípio Deus criou o céu e a terra, e a serpente era a mais astuta que todas as animalhas da terra. E disse a Eva. Isso podemos ler no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 3, versículo 1. Vamos ao nosso texto base. Explica Emmanuel que, se estudarmos a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu, e que somente os grandes mestres da etnia judaica poderiam interpretá-lo de forma fiel, nas épocas mais remotas. Eminentes espiritualistas francesas, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus escuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade, com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e beleza. E é por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento, tocado de clarões imortais, para a visão espiritual de todos os corações. Uma perfeita conexão reúne as duas leis, que representam duas etapas diferentes do progresso humano. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, capítulo 3. Kai Barschüttel, por sua vez, nos informa que Jesus fez uso consciente da linguagem figurada na forma de parábolas, que, na acepção geral do termo, é uma narrativa metafórica, por vezes real, e até, às vezes, fantásticas, como as parábolas de Lázaro, do rico, do sinal de Jonas, do pão da vida e também a parábola da queda do diabo, que tem, por fim, transmitir verdades indispensáveis em serem compreendidas. Ou seja, as parábolas, assim como os mitos e as fábulas, são alegorias que contêm preceitos de moral. O emprego contínuo que durante o seu ministério, o ministério de Jesus, que ele fez das parábolas, tinha, por fim, fixar e esclarecer melhor os seus ensinos mediante comparações do que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e ocorre com os interesses terrenos. Sugeria, assim ao mestre, as figuras e quadros de ocorrências cotidianas para facilitar os seus discípulos. E, por esse método comparativo, a comparação com as coisas espirituais. Isso podemos ler no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, capítulo 1 e item 1.
Façamos aqui uma síntese da história da religião, dentro da tradição judaico-cristã e também da tradição espírita. Kardec registra que as leis naturais, incluindo principalmente as leis morais, são as mesmas leis de Deus, eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Isso podemos ler no Livro dos Espíritos, questão 614 e 615. Como Jesus afirmou, tudo o que se acha na lei de Deus deve ser perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Ninguém, e nem Jesus, pode destruir a lei ou sua versão nos profetas, mas apenas dar-lhe cumprimento. Isso podemos ler no livro Evangelho de Mateus, capítulo 5, em versículos 17 e 18. É de todos os tempos e de todos os povos, da vasta descendência de Abraão, que esta lei moral, mínima, copilada das tradições egípcias do Livro dos Mortos e consagrada no Decálogo de Moisés, e depois sintetizada por Jesus em apenas 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, tem caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo em seu natural turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, e em que as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de justiça reta. As leis civis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 e versículo 2. Jesus desenvolve a compreensão da lei moral, dá-lhe o verdadeiro sentido e adapta ao grau de adiantamento humano. Por isso é que se nos depara nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e os deveres para com o próximo, na base de sua doutrina. Quanto às leis civis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na sua forma. Isso podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 e item 2. Tal como podemos ler em Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo diferente: amai os vossos inimigos, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e versículo 43. Jesus viera ensinar aos homens, às pessoas, que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a vida que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios deles reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas que há por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse Jesus tudo, limitando-se respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas
na terra. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o seu sentido oculto de suas palavras, seria necessário fazer das novas ideias, dos novos conhecimentos que lhes trouxessem a chave indispensável, as ideias que podem e que naquele momento não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para que ela progredisse. Isso podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2. Conclui Kardec que o Espiritismo veio a seu tempo como uma nova ciência, filosofia e moral, que vem revelar por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. As mesmas relações que tratavam os humanos desde sempre. O Espiritismo mostra essas relações não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, uma das forças vivas, naturais e atuantes da natureza e na sociedade, como a fonte de explicação de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que Jesus alude em muitas circunstâncias, e daí vem muito do que ele disse permaneceu ininteligível e falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, diz Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 e item 2. E por hoje vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar mais um pouco sobre a árvore do Evangelho. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.